Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos o livro de Levítico, capítulos 1 e 2, o Salmo 46 e Lucas, capítulo 10. Amém? Antes de iniciar, faz sua oração, fala com o Senhor, pede discernimento da palavra para que você possa compreender e praticar a vontade do Senhor. Amém? Vamos lá? E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fresura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os seus sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fresura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas pernas tirará e os lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza e fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá um incenso sobre ela, e atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tornará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. E quando oferecer oferta de alimentos, cozido no forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassadas com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, faceada a flor de farinha com azeite, então trarás a oferta de alimentos, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos,
coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Deles oferecerei ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor ofertas de alimento das primícias, oferecerás como oferta de alimento das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de alimentos, assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Amém. Vamos ler o Salmo 46 agora comigo, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. E agora leremos Lucas, capítulo 10. Amém? E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muitos, assentadas em saco e cinzas, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu.
Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vos vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Glória a Deus.